Abra as vossas Bíblias, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 17. A seguir, o tema de hoje, atitudes de Noemi. As atitudes de Noemi. Ruth capítulo 2, versículo 17, diz bem assim a palavra do Senhor. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobrejava, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: ora, colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Podeis assentar, meus amados irmãos. Meus irmãos, Noemi, uma mulher disposta a mudar suas atitudes. Quando nós vimos falando de Noemi, até agora falamos de Ruth, e nós paramos a um determinado ponto de Noemi, quando Noemi ela estava voltando para Belém, e dali a história parou, e nós começamos a falar sobre Ruth. Mas hoje nós vamos voltar a falar de novo de Noemi. Noemi, quem era Noemi? Noemi era a esposa de Elimeleque, mãe dos 2 filhos e nora de Ruth e também de Orfa. Só que Orfa voltou para Moabe. A Ruth continuou ao lado de Noemi. E quando nós falamos hoje sobre Noemi, nós vamos destacar 2 fatos que são dignos de observação sobre a atitude de Noemi. Primeiro fato, preste bem atenção, é que Noemi, uma mulher que deixa de murmurar para exaltar a Deus. Capítulo 2, versículo 19, nós lemos aqui. Alguém pode ler para nós bem alto, para que todos ouçam bem claro? Versículo 19, lê para nós. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Noemi, agora vemos que Noemi, ela não está mais murmurando, não está mais reclamando. Noemi viveu tempo de sua vida amargurada contra Deus. Ela mesmo atribui a Deus todo o seu sofrimento. Está lá no capítulo 1, versículo 13. Lê para nós. Capítulo 1, versículo 13. O que diz lá? Bem alto para que todo mundo possa ouvir. Esperá-lo-os até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por ele sem tomardes marido. Não, filhas minhas,
porque mais amargo é a mim do que a vós mesmos. Versículo 13. Alguém pode ler? Versículo 13. 1 e 13. Bem alto, irmãos. Bem alto. Esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Habiter-vos-eis de tomardes marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amava o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ok. O que ela está falando aí? Que Deus tinha descarregado contra ela o peso da sua mão. O que diz versículo 20? Mais uma reclamação de Noemi. Versículo 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Não quero mais, mude meu nome. Não quero mais aceitar nada que venha à minha direção, que venha como sentido de bênção. Versículo 21, o que diz lá? Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha quanto que essa mulher murmura. Olha o quanto que ela está murmurando. Por que ela está murmurando, será? Por que ela está reclamando, será? Será que é porque ela estava numa situação difícil? Talvez. Ali diz que cheia eu parti, porém partiu para a direção errada. Quantas pessoas partiram para a direção errada e perderam tudo? Alguns conseguiram voltar, alguns foram encontrados pelo caminho, mas alguns não voltaram ainda e estão continuando perdendo. A Noemi foi uma pessoa que ela saiu junto com a sua família, seu marido Elimeleque, seus 2 filhos saíram de Belém e foram para Moabe. O tempo era tempo de crise em Israel. Nós vimos que Gideão não saiu naquele tempo. Gideão foi malhar trigo dentro do lagar. Não saiu, mas o Elimeleque decidiu sair. E aqui nós vemos ela reclamando, dizendo que cheia eu parti. Cheia de quê, Senhor? Cheia talvez bens financeiros, cheia de saúde, cheia sua casa de filhos, cheia de amizade, porque quando você tem amizade. Quando você está passando dificuldade, geralmente são poucos os amigos que estão com você. Cheia eu parti. Mas pastor, hoje nós estamos estudando as atitudes de Noemi, as antes e as depois. E nós vamos ver que no capítulo 1, versículo 13, ela diz que era a mão de Deus contra ela. Irmão, nem sempre é a mão de Deus contra nós. Às vezes são nossas consequências das nossas decisões. E precisamos aceitar sem murmurar. A Noemi, ela não estava aceitando, ela estava murmurando. Ela, em vez de atribuir a culpa a ela estava atribuindo a Deus. É Deus. Deus está pesando a mão. Deus. Não é Deus, irmão. Tem coisas que é nós. Olha só o que a Noemi falava. Não me chame mais de Noemi. Não me chame mais. Entendeu? Ah, mas você, vamos trazer para os nossos dias. Você é Cristo, não me chama de crente. Você não me chama de serva. Você é uma bênção. Não me chama de bênção. Não sou. Entendeu? Não me chame mais de Noemi. Ela está falando isso, não quero mais. Me chame de amarga. Olha só, quando a pessoa está passando por dificuldade e só tem na sua vida palavras de murmuração, ela mesmo se amaldiçoa. Trazendo para os nossos dias, eu nasci para ser assim mesmo. É o destino. Eu sou um fracasso. Eu já sabia que eu não ia conseguir. Atitudes de Noemi. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. O que Mara significa? Alguém pode responder bem alto? Amargura.
Quantas pessoas têm o coração cheio de amargura, pastor? Já reflete no semblante amargura lá dentro do coração. Pastor, a amargura é uma raiz, ela enraiza, e eu quero ver tirar. Ela enraiza, você já viu, nós que trabalhamos com jardinagem, nós sabemos o quanto de raiz tem numa palmeira familiar. Vai deslocar uma palmeira para você ver. Um dia o pastor inventou de querer fazer uma construção e botou justo o fundamento onde tinha uma palmeira. E para nós economizar, não, é melhor nós fazer o fundamento e depois o pedreiro só vem e enche de massa. E quem teve que fazer o buraco? Ela que não. O Noemi. Né? Mas na hora eu pensei assim, Deus, por quê? Por quê? Que sobrou? Por que não botou 1 metro a mais? Que aí ficava aquele toco para debaixo da casa. Não, tem que ser aqui. Ia passar bem em cima, aí cortamos a palmeirona e ficou aquela toiçona, e aquela toiçona tive que destocar no enxadão. E olha que foi longe aquele negócio lá. Entendeu? Raízes. Pastor, uma raiz de amargura surge com uma mágoa. Uma mágoa que você não resolve. Um probleminha que você não resolve. Coisa pequenininha. Você não resolve, você deixa lá. Aí ela vai crescendo, vai começando a enraizar de mágoa, que já vem da palavra né? Magoar, né? Aí vai enraizando e vai começando a enraizar, e vai enraizando, teu coração vai ficando cheio de quê? De raiz de amargura. E da raiz de amargura vem a ira. E da ira vem a prática. E da prática vem o pecado. Por isso que a Bíblia diz: irais, mas não pequeis. Pastor, quando eu vejo aqui a Noemi, capítulo 1, versículo 13, versículo 20, versículo 21, nós vemos aqui ela reclamando, murmurando. Mas agora, pastor, quando ela vê a Ruth, que saiu para procurar emprego, a Ruth achou um trabalho, a Ruth veio agora cheia de bênçãos, cheia de molhos, ela pela primeira vez, ela abre a boca para abençoar. Pela primeira vez, ela bendiz a pessoa que abençoou a Ruth e também abençoa também a própria Ruth. Pastor, o escritor comenta que a última vez que vimos Noemi, ela estava dividindo a sua amargura com as mulheres. Quando ela chegou em Belém, ela talvez, as amigas antigamente, né? As amigas que viram Noemi sair e agora está vendo Noemi voltar. Quem sabe sentaram de novo para tomar um café, né? Talvez não mais lá no Coffee Club, mas talvez lá na pracinha, né? Copinho descartável, garrafinha térmica. Por quê? Não tem mais. Está na estaca zero. E aí agora, pastor, nós vemos a Noemi reclamando. E as mulheres: ô Noemi, mas você ainda é Noemi. Não me chama de Noemi. Mas você, não me chama. Mas você, não me chame mais. Nós vimos essa última parte. A última vez que falou de Noemi falando, ela estava reclamando no meio das mulheres, com as mulheres. E agora nós vemos que Noemi, ela disse bem assim, ó. Olha só que interessante, quando você está com o coração amargurado, a Ruth chega para ela no capítulo 2, versículo 2. Lê para nós lá, capítulo 2, versículo 2. O que diz lá? Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitiu. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Olha só que interessante. Olha só como uma pessoa com o coração amargurado, ela simplesmente, a Ruth chega para ela, Ruth, uma mulher moabita, mas ela tinha amor no coração. A Ruth podia sair porque ela era de maior, era uma viúva.
podia sair lá, apanhar espiga e não dar satisfação para ninguém. Não, mas a Ruth reconhecia a sua sogra. Ela sabia que aquela sogra estava ali no lugar de mãe, de tutora, de cuidadora. Porém, aquela sogra estava com o coração amargurado por causa dos seus problemas. Mas a Ruth não se envolveu com esses problemas. Não deixou os problemas mudar o seu caráter, mudar a sua personalidade, suas atitudes. A Ruth ainda obedecia a ela e reconhecia ela e o respeitava. Tanto é que para ela sair de casa, para ir lá no campo de alguém, a Ruth chegava a Noemi e dizia: posso ir? E o que que a Ruth, e o que que a Noemi falou? Vai, minha filha. Entendeu? Mas uma pessoa que está com o coração amargurado só sabe falar isso. Uma pessoa que está com o coração alegre, ela fala muito mais. Ela diz: vai, minha filha, que Deus te abençoe, te acompanhe, que Deus te faça prosperar. Mas uma pessoa que tem amargura no coração, olhe lá se fala vai. Entendeu? Talvez ela só faz assim. Ó. Some da minha frente. É. Mas nós vimos agora, olha só que interessante. Não deu a nora algum ânimo. Ela não deu a sua nora o mesmo, o que prometeu. Olha só que interessante. A Ruth, ela não deu a nora palavra alguma de ânimo, nem mesmo prometeu orar por ela. Ó, minha filha, nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por provação, nós não temos nada dentro de casa para comer, e tu está saindo para procurar um emprego. Ó, eu vou ficar aqui orando por você e você vai procurar emprego. Não, vai minha filha, vai, né? Não deu nenhuma esperança. Quando o marido sai para procurar um emprego, se a esposa ficou em casa: ó, eu vou ficar orando por você, Deus vai abrir as portas, vai que vai dar tudo certo. Não, a Noemi não falou nada disso. A Noemi só vai. Entendeu? Olha só que interessante. Nem mesmo prometeu orar por ela. Agora, no capítulo 2, versículo 19, nós ouvimos uma palavra nova nos lábios de Noemi. Qual é a palavra que nós vimos no lábio de Noemi agora, pastor? Agora que a Ruth está voltando, agora que a Ruth está vindo lá do campo de Boaz, agora que a Ruth está vindo com um monte de alimento, agora a Noemi olha. O que diz versículo 19? Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Onde colheste hoje? Noemi está perguntando. Por quê, pastor? Porque está vindo com coisa na mão. E não era pouco não. Se lembra os molhos que estavam caindo lá da carrocinha lá dos servos de Boaz? Pois é, aos olhos de Noemi, a Ruth viria com um molhinho pequenininho lá, perdidinho lá, alguma coisinha de beirada. Mas a Noemi olha a Ruth chegar em casa, talvez com uma carroçada cheia de molho, né? E agora ela pergunta: onde é que tu foi? Onde é que tu estava? Da onde vem isso? E o que ela responde? Bendito seja aquele que reconheceu. Agora ela abençoa. Agora tá legal. Agora tá benção. Agora, então quer dizer que só a benção se vê. Só abençoa se vê. Se não vê, não tem benção. Se não vê, vai, não quer saber. Agora quando tem, opa. Entendeu? Agora nós vimos uma atitude que ela deveria ter feito antes. Irmão, se tu está passando por dificuldade, se tu está passando por problema, começa, em vez de murmurar, em vez de reclamar, começa a abençoar. Não abençoa quando está com o molho na mão, abençoa antes do molho aparecer na tua mão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, os molhos apareceram ali por causa da fé de Ruth, não foi por causa da fé de Noemi. A Noemi não estava numa situação de ter fé.
Agora eu vejo algo interessante. Bendito é o homem que te aceitou para trabalhar. Eu vejo que ela não apenas abençoou o benfeitor de Ruth, como também bendisse ao Senhor. Opa, agora ela está até: bendito Senhor, bendito seja Deus. Agora ela reconhece que Deus não quer o mal de ninguém. Geralmente porque passamos por dificuldade, às vezes são consequências dos nossos erros. Mas Deus não quer mal de ninguém. Pastor, eu vejo aqui, que passou da condição de amargura para a condição de abençoadora. 19 e 20, lê para nós. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Que grande mudança no coração dessa viúva aflita agora. Isso aconteceu em decorrência de uma nova esperança. A Ruth está voltando com alguma coisa na mão. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Ei, pastor, como é que eu vejo se tem esperança? Dá uma olhada na tua mão. Veja o que você tem. Não tem mais nada na mão, então faz isso aqui, Ainda tens alguma coisa. E é de Deus o que você tem. Salmo 150 diz bem assim: todo ser que respira, você tem algo. E é de Deus. Então ainda há uma esperança. E agora eu vejo que a esperança de Noemi era decorrente de quem Boaz era. Pastor, ela descobriu o nome do camarada que deu emprego para Ruth. Como é que é o nome dele? Boaz. Ruth fala para Noemi: olha, quem me deu emprego, quem me aceitou a trabalhar no campo, é uma pessoa chamada Boaz. Boaz? Boaz, Boaz é nosso parente. Boaz é nosso parente. Olha só, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Boaz é nosso parente. Se é nosso parente, filha, então é nosso remidor. Não está nada perdido. Nós vamos recuperar tudo que nós perdemos. Porque Boaz vai resgatar. Pastor, quando eu vejo aqui, olha só que interessante. Precisamos tirar os olhos das circunstâncias. Aprendendo com Noemi aqui, nós vemos que, e colocá-los no Senhor. A Noemi estava colocando os seus olhos nos problemas, na situação, na hora, naquilo que ela perdeu, nos filhos que ela perdeu, na riqueza que ela perdeu, na fama que ela perdeu. Ela mesmo dizia: eu saí cheia e agora estou voltando vazia. Ela estava com os olhos ainda no passado. Quantas pessoas, meus amados, que não conseguem nada, não é porque Deus não quer, é porque não sai do passado. Vive uma vida de passado. Está dentro de Belém, já voltou para Belém, mas ainda está lá no passado. Ainda está botando a culpa no Elimeleque. Ainda está lá se queixando porque os filhos morreram, porque perdeu alguma coisa. Irmão, você está dentro de Belém. Deus está abençoando Belém e você está ainda reclamando do passado. Nós temos que mudar as atitudes. Temos que mudar como a Noemi mudou. Pastor, eu vejo que precisamos parar de lamentar e começar a bendizer. Bendiga. Bendiga aquele que te estendeu a mão. Bendiga a Deus que usou aquela pessoa para te ajudar. Bendiga, abençoa, pastor. Precisamos olhar para a vida na perspectiva de Deus. Como é que Deus olha para uma pessoa derrotada? Deus olha e vê essa pessoa de pé. Como é que Deus olha para uma prostituta? Deus olha e vê ela uma missionária. Como é que Deus olha para um drogado? Deus olha e vê ele um pastor. Como é que Deus olha para um camarada falido? Deus olha e vê ele com uma terra prometida nas suas mãos, pastor. Agora, como é que nós olhamos? Nós olhamos com o olhar de carne. Eu olho e vejo uma pessoa cheia de falha, uma pessoa derrotada. Pois é, mas nós não é para olhar com os nossos olhares. É para nós olhar com o olhar de Deus.
É para nós olhar com o olhar do céu, olhar de misericórdia, olhar de esperança. Aí tu vai ver muitos milagres através da tua vida, porque o teu olhar vai ser diferente, as tuas atitudes vai ser diferente. Outra coisa que nós aprendemos com as atitudes de Noemi, é que Noemi é uma mulher que tem discernimento espiritual. Agora que a Noemi começa a bendizer, agora que Noemi parou de murmurar e começa a bendizer, agora nós vimos Noemi tendo discernimento. Olha só o que diz versículo 20. Ali diz que Noemi vê em Boaz não apenas um homem generoso, mas o parente remidor da família. O remidor é o quê? É o que ia resgatar, tirar a família daquela situação. Ela discerne o que o futuro de sua família está nas mãos desse homem rico e gracioso. Ela fala para Ruth: Ruth, esse homem vai nos tirar dessa situação. Ela abre os olhos de Ruth para um novo futuro e novas possibilidades. Quando eu vejo Boaz representa Cristo para as nossas vidas. Nós estávamos numa situação difícil, nós estávamos num mundo condenado à morte, condenado pelo pecado. Agora nós vemos Jesus, o nosso remidor, ele simplesmente nos resgatar. A Bíblia diz no Salmo 40 que ele tirou nós do charco de lodo, resgatou e botou nossos pés firmes sobre a rocha. E ainda diz e botou um novo cântico na nossa boca. O que quer dizer isso, pastor? Novo cântico. Bendito é o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja. Pastor, e quando nós estávamos no charco de lodo? Que coisa ruim. Nossa, ai que vontade de morrer. Ai que coisa ruim. Ai meu Deus, que coisa. Ai que inferno. Ai, devia ter uma bomba nesse frigorífico. Ai que coisa ruim. Ai que trabalho ruim. Que roupa ruim. Que comida ruim. Não gosto disso. Que mulher feia. Que homem gordo. Ai que coisa ruim. Que coisa ruim. Aí quando vai para pedra, Deus, te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu me deste o melhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito, obrigado, meu irmão. Bendito. A Noemi agora, depois que ela começa a bendizer ao Senhor, automaticamente ela recebe discernimento. Para quê, pastor? Para compartilhar com quem ainda não conhece. Compartilhar com quem ainda não sabia de lei. Nós vimos que a Ruth era moabita. Ruth não entendia nada das leis de Israel, mas a Noemi entendia. Agora eu vejo que Noemi explicou a Ruth a lei acerca do parente resgatador. Agora a Ruth fala assim: mas como? Como assim? Ele vai nos resgatar. Peraí, calma, vou te explicar. É que você ainda não aprendeu sobre isso aí. Você está chegando em Israel agora. Entendeu? Você aceitou ser povo do nosso povo. Você serviu o nosso Deus, sim. Porém, você não sabe as leis ainda. Eu preciso te ensinar. Agora eu vejo a Noemi sentar e começar a ensinar as leis para Ruth. E uma das leis que ela ensinou foi a lei do levirato. Pastor, a lei do levirato. Olha só que interessante. Aqui, Levítico capítulo 25, versículo 47. Lê para nós lá. A lei do levirato. Quando a Noemi falou que o Boaz ia ser o remidor delas, agora nós vimos a Ruth perguntando para Noemi: mas o que é remidor? Mas por que remidor? Mas onde é que está essa lei? Aí agora Noemi vai explicar essa lei para Ruth. Lê para nós, Levítico 25, 47 a seguir. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro. Pode ir até o 55. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará. O seu tio, ou o filho de seu tio, o resgatará.
ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E contará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu, e ele até o ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro está com ele. Se ainda muitos anos faltarem proporcionalmente, e eles restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele. Segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano, estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, e ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Noemi e Ruth voltou sem nada para Belém. Entendeu? Pastor, então, quem resgatou eles? Precisava de um parente para resgatar. Quem era parente? Boaz. Boaz resgatou, trouxe para casa, trouxe como jornaleiro, trouxe como empregado. Pastor, eles iam ser servos de Boaz, mas para sempre não. Eles poderiam se tornar livres no ano jubileu, que o ano jubileu é o ano onde todos os servos recebiam suas liberdades. Entendeu? Mas a Ruth e a Noemi foram resgatados por Boaz, parente. Agora eu vejo algo interessante aqui, que a segurança de Noemi não se baseou apenas na bondade e no amor de Boaz, que demonstrou por Ruth. Porém, foi o princípio da redenção de Deus, que havia escrito em sua palavra, que deu a Noemi a certeza de que Boaz o resgataria. A Noemi, ela sabia das leis, e ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela era serva de Deus. Ela sabia que ela tinha um dono. Ela só precisava que alguém o resgatasse de volta para a terra dela, o trouxesse de volta, o assumisse ela, o trouxesse de volta, pastor. Até ali, a Noemi estava ali, abandonada. Ela precisava que alguém o assumisse como responsabilidade de provedor e protetor. Agora nós vimos Boaz fazer esse papel. Dois termos fundamentais para o entendimento dessa linha histórica, nós vimos aqui a palavra levir e a palavra goel, que Boaz foi tanto um levir quanto um goel na vida de Ruth e Noemi. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra levir. O que significa o termo levir? O termo levir é uma palavra latina, tá? Que traduz no hebraico cunhado. Cunhado. Se lembra que a Ruth era casada. Entendeu? Na lei judaica, você é casado. Se morreu teu marido e você não tem filho, o cunhado tinha que assumir a viúva para dar um filho para essa viúva, para que o nome do seu irmão não morresse, continuasse. E outra, olha só que interessante, o filho primogênito que viesse do cunhado, do levirato, tinha que herdar o nome do pai. Ah, pastor, e depois, se o cunhado continuasse com a esposa, os próximos filhos herdavam o nome dele. Mas o primogênito, o primeiro, era para suscitar o nome do falecido. Estão falando de um casal que não tinha filhos. Entendeu? Olha só que interessante. A palavra aqui do levir. O levirato regulava os costumes referentes ao casamento quando o homem da casa morria. Se um homem morria sem deixar filhos, o nome do morto era perpetuado por intermédio do casamento da viúva com outro homem. Quem deveria ser esse outro homem?
o irmão do morto, ou parente mais próximo, que não fosse casado. Entendeu? Olha só, e por meio dos filhos que ele tivesse com ele, para o morto. Deuteronômio 25, lê para nós. Capítulo 25, versículo 5. Quando alguns irmãos morarem juntos e alguns deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Até o 10. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. O primogênito, o primeiro filho que nascer do levirato, não leva o nome dele, leva o nome do falecido. Por quê, pastor? Porque esse levirato é para não deixar o nome do falecido morrer. Entendeu? O que mais que diz assim? Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Olha só que interessante, na Bíblia tem uma história que o homem, ele se deitou com a mulher, mas jogava semente na terra. Por quê? Porque ele fazia isso para não dar um filho para ela. Entendeu? Porém, se a mulher for rejeitada, o cunhado não quiser, ou o parente mais próximo não quiser, entendeu? Suscitar o nome do falecido, ela tem o direito de ir lá nos anciões da tribo e reclamar, denunciar. E o que aconteceria? Olha o que a lei, o Levítico diz. Aí ela dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer comigo o dever de cunhado. Então os anciões da cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser: não quero tomá-lo, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçarás o sapato do pé. E lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel, a casa do descalçado. Olha só que interessante. Presta bem atenção. Tinha uma punição para o camarada que não assumia, entendeu? A responsabilidade de palavra cunhado, que vem de Levi. Entendeu? Olha só. Ela ia lá e reclamava. E os anciãos chamavam o camarada: escuta, por que tu não quer? Não gosto, não quero, não quero ser pai agora também, né? Não quero casar, não quero. Pois é, mas é o teu dever. Entendeu? Se lembra de Judá? Judá teve uma nora, né? E era para ele suscitar. E aí não suscitou, a nora se fingiu de prostituta e engravidou dele mesmo. E depois ele queria matar ela. E depois ela falou assim: ó, de quem é esse cajado, entendeu? E esse bordão é o pai da criança. Ela foi uma pessoa que foi enganada. Por quê? Porque o pai disse bem assim: olha, o menino é criança ainda, mas a hora que cresceu, ele vai fazer o papel de levirato. Porém o menino cresceu e casou com outra lá, e a mulher ficou esperando. Então ela teve que agir, né? Enganando lá, e quem caiu nessa dali foi o tal do Judá. Agora veja aqui, que lá vai a mulher, a viúva, lá no ancião reclamar: olha, o rapaz não quer suscitar o nome do seu irmão. E os anciãos chamam ele para o conselho, conversam com ele, e a Bíblia diz ali no versículo 9 e 10, se o camarada mesmo assim não quiser, entendeu? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Você, não vai, não. Ok. Só que a mulher, aquela que não vai ser recebida como esposa, ela vai lá, desata a sandália dele, descalça ele, tira a sandália dele, levanta, cospe na cara dele, entendeu? Diante do público, e chama ele de quê?
o seu nome será chamado. Olha aqui o que diz aqui, ó. Então, versículo 9. Então, sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciãos, ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no rosto e protestará e dizer: assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. Vai denunciar perante a sociedade: olha, esse camarada aqui deixou morrer o nome do seu irmão, a casa do seu irmão. E ele será chamado, o seu nome se chamará em Israel como casa do descalçado. Então, tipo assim, todo mundo ia saber quem era esse camarada. Esse aí é o descalçado. Foi descalçado, foi cuspido. Sabe o que é cuspir? Sabe o que significa o cuspe na Bíblia? Jesus foi cuspido. Muitos apóstolos foram cuspidos. Cuspe é uma coisa nojenta, entendeu? Cuspe é uma rejeição, cuspe é uma abominação, cuspe é algo que você rejeita, você joga na cara de uma pessoa, entendeu? Para o judeu isso daí era algo ruim. Porém, aquele cunhado aqui que não aceitava ela, ele tinha que, diante dos anciãos, receber aquela cuspida diante da sociedade. Ele tinha que receber aquela cuspida e ficar quieto. Ele tinha que receber aquela maldição. Ele tinha que deixar a mulher descalçar os pés dele, irmãos. Sabe o que é descalçar os pés? Quem fazia isso? O servo. O servo vinha na porta e descalçava o pé e lavava o pé de quem chegava. Entendeu? Descalçava. Agora, uma pessoa descalçar para cuspir tem outro significado. Entendeu? Quem descalça, quem tira as sandálias é o servo. O servo, ele tem que ser submisso. Aqui nós vemos um servo descalçar, quem sabe jogar longe e cuspir. Isso para um judeu era uma humilhação diante da sociedade. Porém, para a mulher ser rejeitada também, para continuar não tendo filhos, também era uma rejeição. Entendeu? Olha só que interessante que nós vimos aqui, a lei do levirato. Nós vemos que na história de Ruth, os deveres do levirato passavam para o parente mais próximo. E o parente mais próximo que ela tinha era o parente de Noemi, que era Boaz. Quem era Boaz? Boaz era parente de Elimeleque. Elimeleque era marido de Noemi, só que Elimeleque morreu, mas continuou sendo parente de Noemi. Entendeu? Agora nós vemos aqui que Boaz era sobrinho de Elimeleque. Sobrinho, olha, bem longe ainda. Não era nem irmão. Era sobrinho. Filho, talvez o irmão dele, o irmão dela. Né? E agora nós vemos que por essa razão ele podia ser legalmente marido de Ruth e suscitar um legítimo descendente para perpetuar a descendência de Malom, que era marido de Ruth. O marido de Ruth morreu. Agora Boaz, parente mais próximo, vivo, ia casar com Ruth, para que o filho primogênito de Boaz e Ruth suscitasse o nome do Malom, que tinha morrido, que era marido de Ruth. Entendeu? Olha só que interessante. Agora nós vamos ver outro significado. Além de Levi, nós vemos outro significado. O que significa o termo Goi? Goel. Goel era o protetor, pastor. O parente mais próximo, cujo dever era agir como remidor. Os israelitas, nós vimos aqui, no capítulo 25, 47 a 49 de Levítico, nós vimos falar o quê? 47 a 49. E quando a mão do estrangeiro peregrino alcançar riqueza, o teu irmão que está com ele empobreceu e se vendeu ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele.
um de seus irmãos o resgatará. Resgate tem um preço, entendeu? Quem nos resgatou do pecado? Jesus. Qual foi o preço? Sangue. Preço de sangue, preço da morte, entendeu? Agora nós vimos aqui que a Ruth precisava ser resgatada para suscitar o nome do Malom, que era o ex-marido dela, o marido que tinha morrido. Pastor, eu vejo algo interessante aqui, que o israelita empobrecido que se vendia como escravo devia ser remido pelo Goel, que quer dizer protetor. O que diz lá em Levítico 25 e 55? Lê para nós. Levítico 25 e 55. Porém os filhos de Israel me serão servos. Meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você está vendo que os israelitas, eles já foram resgatados. Os israelitas, eles foram tirados do Egito. Eles eram escravos no Egito. E Deus foi lá com mão forte e tirou eles do Egito. Teve que matar o exército de Faraó todinho para tirar o povo de lá. E quando passou, antes de entrar na terra prometida, eles passaram pelo Monte Sinai, e Deus usa Moisés com as tábuas das leis, e Deus fala para o povo assim, ó, vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. E o povo diz bem assim, assim seremos. Entendeu? Agora nós vimos a Noemi sair fora da terra de Israel, e lá para Moabe, perder tudo, e agora voltar sem nada. Precisa que alguém o resgate, precisa que alguém faça provisão, precisa que alguém o proteja, e Deus coloca Boaz, um parente. Ainda nós vemos aqui o significado. Boaz foi o remidor de Noemi e Ruth. Ele resgatou a propriedade que era de Noemi e devolveu a ele o que antes ela possuía, pastor, antes dele sair de Belém. Ela mesma falou, cheia saí. Cheia saí. Mas espera aí, eles saíram porque tinha crise, correto? Saíram porque Belém estava passando por crise. Quando está passando por crise, a primeira coisa que você quer fazer é sair. Aí quando você sai, você vende tudo que sobra, né? Vou vender, que da minha terra vende. Porém, nós aprendemos que o povo de Israel não podia vender as suas terras, porque elas eram herança. Não podia vender. O camarada podia comprar, mas essa compra ia só até o ano jubileu. No ano jubileu tinha que ser tudo devolvido. Então não era uma venda, era um arrendamento. Eu vou arrendar a sua terra. Eu não tenho como tirar ela de você. Deus deu essa terra para você. Deus tinha dado para o povo de Israel essa terra. E não tinha como alguém tirar essa terra das mãos deles. Entendeu? Agora nós vimos a Noemi e Elimeleque, quem sabe vender tudo que tinha para sair e ir lá para Moabe. Mas na realidade não foi vendido. Foi só arrendado. Só que na volta alguém precisava resgatar. Como é que a Noemi vai resgatar se ela volta de mão vazia? Entendeu? Pastor, mas ela tinha terra? Tinha, pois Boaz estava com as terras tudo dela. Entendeu? Porém ela não podia tomar posse. Por quê? Porque ela vendeu, ela arrendou. Ela só poderia tomar posse dessas terras no ano jubileu. O ano jubileu era o ano que todo mundo tinha que devolver as terras para os seus respectivos donos. Todos os escravos eram libertos. Entendeu? Quem tinha dívida, as dívidas eram zeradas. Não tinha, pastor, mas vai passar, você está me devendo 100, mas eu só vou conseguir pagar 50 até no jubileu. E passou no jubileu, azar é teu que fez dívida acima do que o camarada conseguia pagar. Entendeu? Então era assim que funcionavam as coisas. Por quê, pastor? Senão ia acontecer que nem acontece hoje lá na nossa terra lá. Todo mundo, alguns têm bastante e outros não têm nada. Não. Como Deus fez a legislação, todos eles tinham posse de alguma coisa.
Pastor, e quem perdia? Se tu perdeu, espera que no ano jubileu tu vai ser resgatado tudo de volta. Tu vai tomar posse. Aí tem aquele louvor que diz: tudo aquilo que era teu vou devolver. Só que tu vai ter que sofrer até o ano jubileu. Entendeu? Agora eu vejo algo interessante. Deus nos remiu, nos comprou por um alto preço e nos deu sua gloriosa herança. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos, remidos e feito herdeiro de Deus. Pastor, eu posso perder essa herança? Posso perder essa herança. Mas se eu me arrepender, alguém já resgatou para te restituir tudo de novo. Pastor, mas se eu pecar, tu perde a herança. Mas se tu se arrepender, o preço já foi pago do resgate. Ele te restitui tudo de volta. Tudo de volta. Já está pago. O remidor já pagou na cruz do Calvário. Pastor, mas se eu sair, pastor, se eu ser que nem um filho pródigo, ir lá para fora, e eu me arrepender, eu conquista tudo de novo, porque já está pago. Ah, mas então eu vou sair. Pois é, mas às vezes você pode não conseguir voltar. Entendeu? Então não brinca. Não brinca, porque está pago. A herança está ali. A vitória está ali. Mas uma pisada fora pode ser a tua última oportunidade. Quando eu vejo aqui algo interessante sobre o remidor e sobre as atitudes de Noemi, eu tiro algumas lições práticas aqui. Lições práticas extraídas para a vida. Aí nós destacamos 5 lições. Primeira lição é que as casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. O que diz aqui, no versículo, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Lê para nós. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, de geração de Elimeleque, que era o seu nome Boaz. E Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Olha só que interessante. E tinha Noemi um parente. Olha as qualidades desse parente. Homem. Homem. O que mais? O que diz lá? Homem. Valente. O que mais? Poderoso. O que mais? Da geração de Elimeleque. Ok? Valente e poderoso. Nós temos um homem da geração de Deus, que é valente e é poderoso. Aleluia. E ele pode resgatar. Aleluia. Ele pode salvar. Ele pode transformar. Ei, nós temos, é uma grande esperança. Nós temos, pastor. O mundo lá fora não tem porque não acredita, mas nós acreditamos, nós temos. Pastor, então qual foi o segredo da Ruth? A Ruth desejou ir para aquele campo. E a Noemi diz: vai. Ela talvez não fez pouco caso, mas a Ruth foi. E ela foi abençoada. Amém. Muitas pessoas fazem pouco caso das coisas de Deus, mas só aqueles que vão para o campo é que são abençoados. Só aqueles que acreditam que são abençoados. Aí depois vê você voltando com olhos e olha assim: pensa, né? Meu Deus, que pensa, da onde veio tudo isso aí? Como é que você conseguiu? Como é que você consegue ou não? Como é que as portas abrem tão fácil para você e para mim não abre? Entendeu? Agora eu vejo algo interessante. Aqui diz que se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, nós poderíamos ver que todo acontecimento visa ao bem dos filhos de Deus. Tem um versículo que diz assim, todas as coisas cooperam. Entendeu? Cooperam, amados. Hoje nós escapamos de nos acidentar de novo, mas todas as coisas cooperam.
Estávamos viajando, um canguru desse tamanho assim, ó. Passou, mas passou na frente. E só deu tempo de pisar no freio. Mas pisou no freio e escapou. Coopera. Por que será que Deus permite? Por que será que Deus permite? Para despertar nós? Para mostrar para nós que Ele está no controle? Ele está cuidando. Para mostrar para nós que a nossa oração antes de sair não é em vão. Quando a gente pede, Deus guarda a nossa viagem, Ele mostra para nós que Ele está guardando. Ele não é Deus que dorme. Ele está ali, Ele não cochila, Ele está cuidando de nós. E às vezes a gente pensa que Ele não está cuidando, Ele está cuidando. Mas às vezes Ele permite acontecer alguma coisa para dizer: filho, eu estou no controle, eu estou cuidando de você. Não te preocupa que eu estou cuidando. A última vez amassou um pouquinho, não tem problema, eu estou cuidando. É só chegar em casa, pegar a catraquinha e desamassar. Eu estou cuidando, poderia ser pior, mas eu estou cuidando. Pastor, olha só que interessante. Ruth não havia compreendido o significado total daquilo que ele estava fazendo. Ela não conhecia as pessoas nem os proprietários da terra. Porém, ela foi ao campo e aparentemente, por acaso, trabalhou numa porção particular no campo que pertencia a Boaz. A Ruth não sabia de nada. Chegou lá, pediu: posso recolher o que está ali, vocês deixaram lá? Pode. Ela não sabia onde é que ela estava indo. Ela não sabia quem era. Entendeu? Agora nós vimos Boaz, como já falamos nos últimos estudos. Boaz chega lá no campo. Os homens, os servos vão lá falar dela para Boaz. Boaz chama ela. E aí que ela começa a entender qual o campo que ela caiu para trabalhar. Quando ela chega em casa e fala para Noemi, ela diz: olha, estou vindo do campo de Boaz, um homem muito bom, oh, me tratou tão bem, me levou a comer na sua mesa, me deu pão. E outra, eu não sei, olha minha sogra querida, amor, eu não sei, mas eu via os outros, porque tinha mais pessoas, tinha mais pobres, tinha mais pessoas ali colhendo espigas lá, mas as pessoas saíram com um molinho tão pequenininho, passaram o dia inteiro ali, trabalhando, sofrendo, mas parece que tudo caía no meu caminho. Parece que onde eu andava tinha molho caído, molho perdido, molho derrubado. Eu chamava o servo e dizia: ei! E ele dizia: é teu. Né? Quem sabe os outros servos que estavam, os outros pobres que estavam apanhando lá, olhavam para aquela mulher assim, pensavam assim: nossa, o que ela tem de diferente, que cai só abundância para elas e para nós não cai nada? O Boaz até faz questão. Quem sabe os servos de Boaz se conversavam entre eles: o que Boaz tem com aquela moça lá, que mandou nós proteger, até nós tirar água para ela? Ela está sentando lá junto com nós, ela nem empregada não é, e está sendo tratada como da casa. O que Boaz tem com ela? O que o Boaz tem contigo? O que o Boaz, alguém deve estar perguntando, o que o Boaz tem, o que Jesus tem com essa pessoa? Que faz sentar na mesa, que faz comer ao lado dele, que anda no lado deles, que caminha no lado deles, que sustenta, que protege, que direciona, que clareia, que faz descansar em paz. O que é que essa mulher tem com esse Boaz? Aí agora ela chega e diz assim: o nome dessa pessoa, o nome do dono desse campo é Boaz. Boaz? Boaz é parente do meu marido. Boaz é sobrinho do meu marido. Tu foi na terra dele. Bênção. Obrigado, Deus. Agora agradeceu. Obrigado, Deus. Bendito seja Boaz que achou graça. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Olha só que interessante, meus amados irmãos, quando eu vejo aqui agora a Ruth, ela falando aqui que ela foi ao campo de Boaz, esse fato salienta a verdade que olha aqui, os homens não controlam os acontecimentos, mas que a mão de Deus está por trás deles.
enquanto promove os seus propósitos. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Aí tem aquele louvor que diz bem assim, não? Está sofrendo, mas também está machucando, mas também toda palavra tem. Entendeu? É lindo esse louvor, mas é forte, viu? Né? Está sofrendo, mas está aprendendo. Está machucando, mas está curando. Pastor, tudo tem uma parte pedagógica. Ela chegou a esse campo e não a outro. E esse fato a levou ao conhecimento de Boaz e subsequente casamento com ele. Ela chegou a casar com ele. Obviamente, olha só que interessante. Não afirmamos que todas as coisas acontecem conosco são boas, pastor, mas olha só, o que pontuamos é que Deus transforma até mesmo as circunstâncias adversas em coisas boas. É verdade, Jesus. Entendeu? Deus transforma, Deus faz. O inimigo te quebrou uma perna, Deus usa isso aí para você testemunhar o nome dele. Olha o que o pastor estava testemunhando no final de semana passado. Tentaram quebrar aqui as pernas dele. Porém, foi através dessas pernas que quase tentaram quebrar, algumas até quebraram, que ele conseguiu levar o evangelho para os países comunistas. Todas as coisas cooperam. Agora comece a olhar com os olhos de Deus que você vai entender. Entendeu? Não olhe com os teus olhos. Quando você olha com os teus olhos, você pensa só em você. Egocentricamente, você está aqui, ó. É só você. Agora, se você olhar com os olhos de Deus, você vai olhar favorecendo os outros. Aleluia. Entendeu? Olha só quantos irmãos, olha aqui, ó. Quantos irmãos de José tramaram contra ele? Gênesis 50, versículo 20. Abre lá para ler. Quantos irmãos de José tramaram contra ele, vendendo-o como escravo para o Egito? Aquela foi uma ação má, concorda? Foi ou não foi uma ação má? Imagina teus irmãos pegar você, que está levando uma sacola de pão, e não era pouco pão não. Os meninos ficavam meses fora de casa. Então, José não foi com pouco pão. José foi com uma carretinha cheia de pão, né? Cheia de mantimento. Agora eu vejo José chegar lá, com os pães, né? E eu vejo agora os irmãos olhar para José, olhar para a capa de José, e começar a ter inveja e tramar. Lá vem o sonhador. Lá vem o queridinho do pai. Lá vem o que o pai confia. Lá vem o sonhador. Quando você sonha, tem gente dizendo assim: tem que botar dentro de uma cova, porque essa pessoa está sonhando demais. E quem sonha tem que estar dentro da cova. Deixa. Lugar de sonhador é dentro de cova mesmo. Sabe por quê? Porque é dentro da cova que Deus te ensina. Sabe por quê, pastor? Porque nem sempre você vai estar rodeado de pessoas. Você precisa aprender a ficar sozinho. E aí Deus permite você passar um período dentro da cova. Lá dentro, você gritando: o que é que eu fiz para vocês, meus irmãos? Eu trouxe pão, só fiz bem para vocês, e vocês me jogaram dentro da cova. E Deus fala bem assim: José, fica aí que você precisa aprender. Um dia eu vou te colocar num posto que você vai estar sozinho de novo. Pastor, mas você vai estar sozinho, mas vai estar rodeado de tantas pessoas, e as pessoas que se aproximam de você vão se aproximar por interesse. Você vai ser governador. Aleluia. Entendeu? E você vai ver os irmãos que te jogaram na cova se aproximar de você lá na frente por interesse. Porque estão passando fome. Porque precisam de alguma coisa. Porque se eles descobrirem que o governador do Egito é o José, eles iam morrer lá em Israel e não iam procurar pão. Mas Deus não deixou. Deus deixou primeiro eles ir lá buscar pão uma vez, buscar pão duas vezes, e aí, pastor, aí depois José se revela: eu sou o teu irmão, aquele que vocês tentaram matar.
Mas não se preocupe, eu já perdoei vocês. Glória a Deus. Tanto é que eu já estou servindo vocês há um bom tempo e vocês nem perceberam. Já estou estendendo a mão para vocês há um bom tempo e vocês nem perceberam. Já estou ajudando vocês há um bom tempo e vocês nem perceberam. Já estou contribuindo para que vocês não passem fome e vocês nem sabiam. Por quê? Porque isso é para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Eu já perdoei vocês. Agora, se os irmãos de José descobrissem que quem era governador do Egito era José, eles não iriam vir buscar pão, eles iam deixar o Jacó morrer de fome lá no deserto. Sustentaram aquela mentira que o José morreu por causa que uma fera matou há tanto tempo. Você acha que eles não iam dizer, ah, pai, não tem não, o governador não quer dar pão para nós, nem for, nem... Não, vem cá, o governador vai dar pão para vocês, leva pão. Como é que está teu pai? Teu pai ainda vive? Ah, é? Ah, como é que ele está? Ah, e é só vocês? Não tem mais irmão, não? Não, o irmão morreu, não existe mais. Ah, tá. Estão mentindo ainda. Ah, então tá bom, leva pão aí. Vai lá, leva. Eles vão voltar, porque a fome vai durar 7 anos. Daqui a pouco lá vem eles de novo. Então vou botar o dinheiro no saco. Vamos ver se vocês vão continuar mentindo ainda. Levaram, chegaram em casa, dinheiro no saco. Na próxima vez trouxeram dinheiro em dobro. Nossa, grande governador, o dinheiro estava no saco, nós não roubamos não, está aqui. Oh, já está mudando. Né? Oh, então peraí. Quero outro irmão aqui. Não, quero outro irmão aqui. Eu quero outro irmão aqui. Não, porque se nós trazer outro irmão, nosso pai... Opa, já está mudando, já estão preocupados com o pai. Está mudando. Né? O outro irmão, não se preocupar, mas esse daí estão preocupados. O que diz lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Olha só, presta atenção aqui. Vós bem intentaste mal contra mim. José está falando para os seus irmãos. Vós bem intentaste mal contra mim. Tá? Vós bem tentaste mal contra mim. Vocês tentaram fazer mal contra mim. Tentaram fazer mal contra mim. Tá? Mas não conseguiram. Porque Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle da tua vida. Amém. Pode alguém tentar fazer mal contra você, mas não vão conseguir. É verdade, Deus. Pastor, mas eles conseguiram botar na cova. E cova não tem problema. Entra na cova. Pastor, mas eles conseguiram botar os jovens lá dentro da fornalha. Entra na fornalha. O que eles não conseguem é tocar na tua vida. É tirar a tua vida. Enquanto você tiver vida, as promessas de Deus estão de pé na tua vida. Entendeu? Satanás, ele não quer destruir as promessas. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer acabar com a tua vida, pastor. Olha o que José fala para os irmãos depois. Ele diz assim, ó. Vós bem tentaste mal contra mim. Porém, esse porém aqui é interessante. Esse porém aí dá um divisor de águas, como eles dizem, né? Nas histórias. Se lembra de Naamã? Naamã era chefe do exército do rei da Síria. E Deus já tinha dado muitas vitórias para ele. Agora, porém, ele era leproso. Agora eu vejo aqui, José falando, vocês tentaram mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia. Pastor, José não precisava falar nada do que Deus tinha feito com ele. José só falou para os irmãos, olha, vocês fizeram mal, porém Deus fez como vocês estão vendo agora. E o que os irmãos de José estavam vendo?
Os irmãos de José estavam vendo José com uma autoridade máxima no Egito. José mandando e desmandando quem ele quisesse. José com o anel do faraó. José sentado no segundo posto mais alto do Egito. E José até dizendo assim: prende o irmão mais velho. Enquanto não trazer o mais novo, o mais velho não sai daqui. Quem tem a autoridade de Deus não precisa fazer complô não, viu? Os irmãos de José fizeram um complô, né? Vamos pegar a força aí. Pegaram a força, rasgaram a capa e jogaram José. Agora José não. José simplesmente falou assim, ó: prende. Prende. Vocês são espias. Vocês vieram espiar a terra. Vocês são ladrão. Vocês pegaram a minha taça. Vocês isso. Vocês aquilo. Meu Deus, olha só. Interessante que José estava ali falando para o tradutor dele. José não estava falando na língua hebraica. Estava falando para o tradutor dele. José sabia falar o egípcio agora. José falando para o tradutor, e o tradutor falando hebraico para eles lá. E eles ali murmurando: meu, parece que isso aí é uma punição do que nós temos feito com o nosso irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nós mandamos nosso irmão para cá. Parece que a gente está sofrendo. Parece que Deus está punindo nós pelo que nós fizemos algum tempo atrás, 20 anos atrás. E José ali escutando. É verdade. Né? Cuidado quando você fala em português no mercado. Às vezes pode ser alguém que está escutando, viu? Não, mas eu conheço os australianos. Às vezes tem um brasileiro ali que você pensa que é australiano, mas é brasileiro. E aí? Você deu com a língua nos dentes, né? Muitas das vezes a atitude da Noemi, né? Lá no mercado, traz a prateleira, e do outro lado tem alguém que entenda a tua língua. Nós aprendemos na quinta-feira: vós sois o sal da terra. Cuidado. Luz do mundo. Os irmãos estavam falando e José estava entendendo o que eles estavam falando. E aí, pastor? Aí deixa eles falar. José fala depois, quando ele se revela. Quando ele diz: meus irmãos, os irmãos olham. Aí José tira a roupa, tira tudo e eles reconhecem. Qual é o irmão que não vai reconhecer? O outro. Se você deixar de ver o teu parente 20 anos, daqui 20 anos, você olha para ele e você reconhece que ele é teu parente. Agora eu acho interessante que os irmãos de José não reconheceram José. Não reconheceram o próprio irmão. José reconheceu, irmãos. Interessante, né? José, ele tinha Deus no coração. Ele estava lá em cima, mas ele tinha Deus no coração. Quantas pessoas sobem, quantas pessoas ficam ricas, quantas pessoas eles e daqui a pouco não reconhecem mais seus irmãos. Não consegue mais reconhecer seus irmãos, né? Subiu de cargo na firma, agora só ando canata. Os irmãos lá não reconhecem mais. Não sento mais para tomar café, não sento mais para tomar chimarrão, né? Comer feijoada, não sento mais. Mexer salada, tomar uma coca, não de laranja, entendeu? Nem de baunilha. Então não reconhece mais. Por que, pastor? Porque agora eu sou o cara. José não, José quebrou esse paradigma, José quebrou esse tabu. José, ele estava lá em cima, quando ele viu os irmãos passando fome, precisando de ajuda, José fez o quê? Aleluia. É Deus. Estendeu a mão. José estendeu a mão. José não se vingou. José não pagou com a mesma moeda. José não fez, não. José simplesmente queria ter certeza que os irmãos tinham mudado as suas atitudes, assim como a Noemi mudou a atitude dela. José queria ter certeza: peraí, eu quero ver se os meus irmãos não fizeram com outro irmãozinho mais novo o
o que eles fizeram comigo. E quando José teve certeza, aí José se revelou. E José falou bem assim: vai buscar meu pai rápido, porque eu sei que ele está nos últimos dias da vida dele, eu quero ver ele em vida. Olha só que interessante, quando nós vimos aqui Gênesis capítulo 50, versículo 20, também não afirmamos que todas as coisas cooperam para o bem, todas as pessoas, aqueles que semeiam na carne, da carne colhe corrupção. Pastor, quem semeia vento colhe tempestade. Entretanto, aqueles que amam a Deus percebem que Deus trabalha para eles. Não te preocupa. Te jogaram na cova, espera. Entendeu? Alguém vai te tirar de lá. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda a esperar. Pastor, mas ninguém gosta de ficar dentro da cova. Eu sei que ninguém gosta. Mas às vezes é um momento que você está sozinho com Ele. Não com o teu eu, mas com Ele. Precisamos passar muitas das vezes pela cova. Precisamos passar muitas das vezes para nós conhecer quem são os irmãos de José. Os irmãos de José muitas das vezes só estão com você quando você concorda com as coisas erradas. Os irmãos de Davi só andavam com Davi quando ele não falava para o pai as coisas erradas dos irmãos dele. Agora, quando o pai dizia a Davi: você vai cuidar das ovelhas, porque eu confio em você em cuidar das ovelhas, os irmãos já começam a olhar assim, né? Quando Samuel chega na casa de Davi: vamos fazer um banquete, vai ser ungido o rei, vai ser, opa, já separa os bons aí, ó. Já foi aqueles lá pro quarto, né? Se for nos dias de hoje, já trazendo todos os rolos de certificado, todos os né? Tá aqui, ó. Tudo isso aqui, eu tenho curso aqui, tenho carta de recomendação do rei Saul, eu tenho, né? Pensa. E aí, quando Samuel vai querer ungir, Samuel vai ungir e Deus fala: Você está olhando com os teus olhos, Samuel. Você está olhando com os teus olhos. Pastor, mas eu estou com o vaso cheio de azeite. Nossa, eu sei. Mas falta discernimento na tua vida. Eu não olho como tu vê, Samuel. Entendeu? Eu olho para o coração. Samuel, faz uma pergunta aí para o Jessé, que talvez o Jessé está com o mesmo problema que você. Está olhando os filhos como olha o homem. E muitas das vezes nós olhamos os filhos como olha o homem. Entendeu? Nós olhamos para os nossos filhos e nós olhamos para eles: não vai nascer, não vai crescer, não vai se converter, não vai ser assim, não vai dar certo, não vai vencer. Pastor, Deus olha o coração. Aleluia. Glória a Deus. Jessé, está faltando alguém? Tipo assim, não é considerado uma falta, porque ele quase nunca está aqui. Onde é que ele está? Está lá junto com as ovelhas. Quem está com as ovelhas não é percebido no meio do mundo, porque está no reino, está no campo. Manda chamar ele. Vem Davi, entra. Mandou chamar, meu pai? Sim. Profeta quer te ver. Pois não, profeta. Eu imagino que quando ele... Pois não, profeta, o óleo já começou a derramar. Glória a Deus. Mandou chamar, meu pai? Sim. Aleluia. Se o pai mandar te chamar, é porque alguma coisa vai descer pela tua cabeça. Se o pai mandar te chamar, vem, não reclama, não inventa desculpa, porque o pai mandou te chamar. Quando o pai mandou te chamar, não questiona, não pergunta, não faz pouco caso, só apenas vai. É tu entrar na presença dele, o óleo é derramado na tua cabeça. Me bagaço,
vida, não acredita no teu ministério, não acredita na tua chamada, porém o Senhor mandou te chamar. É uma grande diferença. Davi foi ungido diante dos seus irmãos. Enquanto o óleo está derramado, não adianta você falar, não adianta você questionar, porque o óleo derramado está derramado, não tem mais volta. Óleo derramado é derramado. E outra, o óleo, o chifre aqui, o cantinho estava cheio, era óleo em abundância. A Bíblia diz que o óleo descia pelo corpo todo e até na orla do vestido. Eu imagino Davi olhando para o pai, com a cara toda lavada de óleo, e o pai falando assim: você vai ser rei. Aí, irmã Clésia, o filho olha para o pai e diz: mas eu sou pastor. Mas você vai ser rei. Mas eu não sou nada. Mas você vai ser rei. Mas e as ovelhas? Você vai ser rei. Será que você não está fazendo essa pergunta para Deus, dizendo bem assim: mas Deus, eu sou. E o pai: mas você vai ser rei. Mas Deus, eu dou. E o pai: você vai ser rei. Mas dá uma olhada, o óleo está escorrendo e você não está notando. O óleo está escorrendo e você não está percebendo. O óleo está escorrendo e você não está acreditando. Samuel mandou chamar você. Samuel agora ele está olhando para você com outros olhos. Samuel agora foi chamado a atenção. Deus fala: Samuel, não é aqueles que se aparecem, mas é aqueles que estão trabalhando, Samuel. É aqueles lá que muitas das vezes são desprezados, muitas das vezes são ignorados, muitas das vezes são motivo de piada. Chama eles, eles não vão entender, mas o óleo está escorrendo. Eu não olho como o homem vê, eu olho como Deus vê. Samuel começa a enxergar como eu enxergo. Samuel começa a fazer como José fez. José, quando ele foi ungido, quando ele foi colocado no posto mais alto, depois os irmãos chegaram diante dele e ele estendeu a mão e disse bem assim: eu já vos perdoei. Quando vocês me jogaram na cova, eu já tinha perdoado vocês, porque Deus em tudo tinha um propósito. Oh, maravilha de Deus, meus amados. Nós temos também aqui, o bem que você faz para os outros volta para você mesmo. Toda ação provocada que provoca uma reação igual, ao contrário, pastor. Essa é a lei da física. Também há uma lei espiritual que diz lá em Efésios 6, versículo 8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Você está fazendo bem? Ah, pastor, fazer o bem para as pessoas que são de bem é bom. Não, eu estou falando para os irmãos de José. Você está fazendo bem para os irmãos de José? Você está fazendo bem para aqueles que te jogaram na cova? Se eles aparecerem na tua frente, tu tem graça de estender a mão? Tem graça de estender a mão? Os irmãos de José que procuraram a tua morte. Os irmãos de José que não acreditaram na túnica, não acreditaram na tua chamada, eles tinham ciúme porque você era querido do pai. Os irmãos de José que quando tu queria só levar pão para eles, eles pegaram o pão, se beneficiaram do pão que tu levou e te jogaram na cova. E agora, se eles vierem à tua frente, tu tem graça para estender a mão e dar pão de novo? José teve. José não hesitou. José mandou pães e pães e pães para casa. Não, José não só mandou pão, José trouxe todos para morar pertinho dele. José pediu para Faraó, e Faraó deu a melhor terra do Egito, a terra de Ramsés, para a família dele.
Olha só o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo coloca esse mesmo princípio em outras palavras. Gálatas 6 e 7 diz: pois aquilo que o homem semear também. Está semeando coisa boa? Então espera que você vai colher bastante. Coisa boa. Pastor, o que a Bíblia diz nessa mesma vertente? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E isso afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aleluia. Está semeando com fartura? Você está colhendo com fartura. Pastor, mas não estou entendendo. Dá uma olhada com os olhos da fé que o óleo está escorrendo. Aleluia. Glória a Deus. O óleo está escorrendo. Entendeu? O óleo está escorrendo. Você pode não estar entendendo, os teus irmãos também não estão entendendo, mas Deus já tem um projeto na tua vida. O óleo já foi derramado. Pastor, para nós rapidão, aqui ó, encerrar, olha só que interessante. Eu vejo aqui ainda, você nunca estará desamparado se buscar abrigo sob as asas de Deus. Ruth, antes de chegar a Israel, creu no Deus de Israel. Antes de entrar nos campos de Belém, a casa de pão já havia saciado sua fome daquele que é o pão da vida. Ela, pastor, nós vimos a Ruth antes de chegar em Belém, casa de pão. Ela já dizia assim: o teu Deus, o pão da vida, é o meu Deus. Ela já tinha escolhido o pão. Ela já tinha decidido pelo pão verdadeiro. Outra coisa que nós vemos assim, ó, Salmo 37:4 diz bem assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Outra coisa que nós vemos ainda também é que nunca despreza o dia dos pequenos começos. Nunca despreze. Pastor, mas o dia dos pequenos começos é tão pouco. Pastor, ei, valoriza. Valoriza. Sabe por quê? Vai se tornar uma grande árvore. É só questão de tempo. Ah, mas eu queria. Não, irmão. Tudo começa. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O maior de todos os homens, ele cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. João 13:13, abre lá. João capítulo 13, versículo 13. O que diz lá? João 13:13. 13:13. Vós me chamais, mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Pastor, esse versículo ali, olha só que interessante. Nesse versículo ali nós vimos Jesus dizendo bem assim: mestre. Os discípulos dizem: mestre, esse é o mestre. Jesus chama a atenção dizendo assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Mas se você olhar versículos antes, você vai ver Jesus pegar uma toalha, botar no ombro, pegar uma bacia d'água, pegar os pés dos discípulos e lavar pé por pé. Aí chega num, e esse é um, diz bem assim: o meu tu não leva, Jesus. Porque não, o meu é o meu. Jesus fala bem assim: se eu não puder lavar o teu pé, tu não pode entrar no reino. Ah, então lava o corpo inteiro. Uma hora não quer ser humilde, outra hora quer ser, 100% perfeito. Aí Jesus chama a atenção e diz bem assim: vocês me chamam de mestre. Vocês me chamam de mestre, rabi. E chamam bem, porque eu sou. Mas olha o que o mestre faz. Olha a atitude do mestre. Olha o exemplo do mestre. O mestre, ele é humilde. O mestre, ele faz papel de servo. Entendeu? Por isso, eu sou o mestre. Jesus fala bem assim: e vós, siga o exemplo. Porque o que se ensoberbece, eu abato. E o que se humilha, eu exalto. Outra coisa que Jesus nos ensina aqui nesse livro é que deixe a amargura de lado e comece a bendizer a Deus. Como, olha aqui, Noemi precisou ver a mudança das circunstâncias
para mudar a sua atitude. Noemi precisou ver os molhos na mão de Ruth para mudar a sua atitude. Noemi precisou a Ruth chegar em casa, dividir com ela as coisas que ela recebeu lá de Boaz, para ela acreditar que Deus estava no controle. Irmãos, você não precisa fazer isso, você já pode acreditar agora. Você não precisa fazer que nem Tomé, ver Cristo para acreditar que Ele ressuscitou. Não, você tem fé, e pastor, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé, que as portas já estão abertas para você. Jó capítulo 35, versículo 10 diz bem assim, ó: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite. Pastor, só Deus pode dar cânticos, só Deus pode dar louvores para você em período de noite, em período noturno, em período de escuridão, em período de dificuldade. Só Deus pode fazer clarear a tua escuridão. Só Deus pode fazer você sorrir quando amanhecer. Só Deus pode fazer você caminhar em sentido a Belém. Só Deus pode mudar a tua atitude. Aonde você murmurava, reclamava, agora você vai começar a bendizer. Só Deus pode chamar Davi lá do campo e ungir ele a rei, sem ele não entender o que está acontecendo. Só Deus. Porém, uma coisa nós temos que mudar: as nossas atitudes. Comece a bendizer a Deus, comece a bendizer quem te abençoa, comece a bendizer até a situação que tu está passando. Por quê? Porque você abençoando, você será abençoado. A Bíblia diz: abençoarei quem te abençoar, mas também amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então comece a abençoar, começa a bendizer ao Senhor, no nome de Jesus. Se coloca de pé. A irmã Juliana vai adorar o nome do Senhor nesse momento, e nós estaremos orando pela tua vida, nós estaremos adorando a Deus pela tua vida. Quem sabe, pastor, nós estamos passando por um momento difícil. Eu já estou caminhando para Belém, eu já estou dentro de Belém, pastor, mas ainda não consegui ver os molhos, porque eu sou Noemi, eu já estou velha, pastor, eu já estou numa fase aonde eu não acredito mais, aonde eu não tenho mais força. Ei, não te preocupa, a Ruth está no campo ainda, a Ruth está conversando com Boaz, a Ruth está lá pegando os molhos. É só questão de tempo para que os molhos cheguem na tua casa. Os molhos chegando na tua casa, você vai ver que Deus está no controle de todas as coisas. Você vai ver que o nome Belém não é só nome, mas tem pão lá em Belém, tem pão na casa de pão. Você chegou em Belém, você ouviu que Deus está visitando Belém, que Deus está dando prosperidade em Belém, mas até na tua casa ainda não chegou a prosperidade. Espera que ela está no caminho. A Ruth já está caminhando para casa, a Ruth já está chegando com os molhos em casa, a Ruth já está chegando na tua presença dizendo assim: olha, encontrei um homem chamado Boaz, encontrei um homem chamado Jesus, e ele vai resolver todos os nossos problemas. Levanta a mão para o céu, enquanto a irmã Juliana adora o nome do Senhor nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você precisa das orações, vem à frente, nós queremos orar por você, nós queremos orar. Ei, pastor, eu até agora só reclamei, a partir de agora você vai começar a bendizer ao Senhor. Bendiz ao Senhor na beleza da tua santidade, em todas as circunstâncias, problemas, dificuldades se transformarão em bênção na tua vida, no nome de Jesus.